Você já passou por algum tipo de situação no trabalho em que você teve que lidar com alguém que era muito agressivo ou agressiva? Me deixa pensar! Já se sentiu constrangido ou constrangida por ter que lidar com essa pessoa? Você se lembra de alguma dessa situação? Me deixa pensar! Sabe como é que você se sentiu e o que aconteceu depois? O quê? Então hoje esse é o tema desse vídeo, que eu vou falar sobre agressão no trabalho. Eu sabia! Bom, por que do tema? Bom, eu estava nessa semana almoçando com uma amiga, que eu vou dar o nome aqui de Cláudia, nome fictício para que ela não seja reconhecida, e ela é uma gerente comercial de uma grande empresa, e ela faz projetos para outras empresas. E ela estava naquele dia, a gente estava almoçando num lugar legal e tal, e ela não estava com a cara muito feliz. Então ela virou para mim e falou assim: olha, hoje eu tive uma manhã complicada. Eu falei, mas por que, Cláudia? Cláudia, senta lá. O que aconteceu? E ela disse o seguinte: Ela falou, hoje de manhã eu fui no cliente aqui pra apanhar dele. O quê? assim, tanta violência, assim, o que aconteceu? Mas apanhou de verdade, né? Não tô vendo nenhum hematoma aí. Ela falou, não, seu bobo, foi estilo figurativo, mas foi uma reunião difícil. E ela me contou desse cliente, eu vou chamar de cliente X, porque se eu der o nome da empresa... Eu acho que provavelmente a gente vai morrer aqui. Mas enfim, é uma empresa grande que só contrata gente de altíssimo nível. Então eles pegam só pessoas, assim, que são os top alunos aí das universidades de negócio aqui do mundo, não só do Brasil. Pois bem, era para ser uma reunião com uma pessoa super inteligente, certeza que era. E você esperaria algo, né, no mínimo cordial e educado. Só que não. Né? O hashtag só que não. O que aconteceu com a coitada da Cláudia? Ela estava lá naquela sala linda, com aquela mesa de madeira mais escura, ouvindo só aquele barulhinho do ar-condicionado no fundo, assim, apresentando para esse cliente o projeto que ela estava em andamento ali. E ela percebeu que o cliente começou a ficar nervoso. Percebeu aquela cara de raiva. A pessoa ficando com a cara meio ruborizada, meio vermelha. Aí ele levantou, começou a gritar. Não tô falando, ela não me disse falar alto, não, gritar com ela, gritar. Começou a, inclusive, tacar a caneta na parede. Nessa hora, ela parou e tomou uma decisão importante. Que, na verdade, essa história me faz lembrar de uma outra que aconteceu comigo 5 anos atrás, em que eu estava numa reunião com um amigo Zé e outras empresas ali, numa outra grande empresa, e o vice-presidente, eu vou chamar esse vice-presidente aí, vamos dar um nome para ele? De Toshio. Eita! Não, Toshio não. Vamos falar o nome dele. O vice-presidente, você pode chamar de vice-presidente. Tá. Então eu estava com o vice-presidente dessa empresa, o líder da empresa, né? E o que aconteceu? Como era um projeto grande, e eu sempre mexi com tecnologia lá atrás, e que envolvia várias empresas, ele estava descontente com algumas delas ali. Não era com a gente o caso, né? Nem com o Zé, meu amigo, que era de outra empresa. Mas uma coisa eu sabia, que o Zé era uma pessoa extremamente agressiva. Eu já conheci ele. Boa pessoa, bom coração, mas de um nível de agressividade, assim, altíssimo. E esse vice-presidente estava nervoso, começou a bater na mesa também, né? Dar murro na mesa assim. E não era murro fraquinho não, porrada. Tanto é que uma das porradas foi do lado do notebook dele. E eu já conseguia ver, inclusive, as peças voando para tudo quanto é lado, aquele barulho de coisa caindo no chão. E ele gritava e gritava com as pessoas. Só que o meu problema naquele momento era que não era nem o que ele estava falando, mas era a reação do Zé. Falar, meu, eu tô só esperando ver o que vai acontecer, que isso aqui vai dar alguma coisa errada. Eu já estava com aquela vergonha alheia já começando a surgir. E por falar em vergonha alheia, na verdade, teve algo que aconteceu alguns anos depois dessa reunião que eu estava com o Zé, meu amigo, que foi, eu já estava dando aula em empresas, né, a respeito de mindfulness, estresse, essas coisas que eu acabei, né, me estudando, né, indo mais a fundo. E numa dessas ocasiões, uma dessas pessoas que estava ali, né, fazendo aula também numa outra grande empresa, chegou para mim e falou assim:
olha, muito interessante isso que você está me falando e eu preciso muito praticar isso porque na semana passada eu estava numa reunião com alguns colegas, eu fiquei nervoso, não consegui me controlar, peguei meu notebook e taquei no chão, na frente de todo mundo, gritando. Só que depois eu me arrependi, disse ele para mim. E ele falou assim, mas o que eu posso fazer? Né? Como é que a gente transfere toda essa ideia de mindfulness, de inteligência emocional e de tudo isso, né, que você está falando, no caso eu, para o dia a dia? Aí eu pensei um pouco e falei para ele assim, naquele momento, a gente sempre tem escolha. O quê? Né? Sempre tem escolha. Essa coisa de achar que você sentiu a emoção e logo depois você tem que agir em função dela, isso é que está errado. Então, a inteligência emocional parte do princípio que você vai entender o que é a emoção, ter uma pausa, tomar uma decisão diferente, possivelmente mais racional e agir de forma melhor. E eu falei isso para ele então, você sempre tem escolha. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Foi algo que eu falei também no meu vídeo de Mindfulness Urbano. E a gente está aqui treinando essa possibilidade. E aí ele falou assim, nossa, não é que é verdade? Então eu vou praticar isso, depois eu vou conversar com você. E passou-se um mês ele praticando aquilo, né, e de fato tentando mudar um pouco a dinâmica das reuniões, e ele veio falar comigo que realmente tem funcionado, que embora a raiva venha, ele percebe aquilo, ele consegue não agir em função da raiva e depois ele se sente bem melhor. Mas não foi isso que aconteceu com o Zé, meu amigo da história. O que aconteceu foi o que eu estava prevendo. Ele levantou irritadíssimo, gritou mais alto do que aquele vice-presidente, falando na cara dele, se você apontar esse dedo para minha cara de novo, eu vou te encher de porrada. Gente, uma situação dessa, de trabalho, com gente de alto nível, é complicado, né? Mas no fundo o que aconteceu foi que ao fazer isso, a outra pessoa, né, prestou atenção, tomou aquele baque, e logo parou com a agressividade e de uma certa forma a gente resolveu o problema, mas foi horrível, né? Porque precisou de muito tempo para depois se acalmar e não se chegou a nenhuma conclusão naquele dia, embora o Zé, com essa agressividade toda, tenha parado a situação tenha parado a situação. E a Cláudia, minha amiga? Bom, Claudinha, o que ela fez? Essa teve a maestria de resolver o problema muito bem. Ela simplesmente percebeu que o cliente estava muito irritado, ela percebeu também que ela recebeu essa raiva dele, né? Ela não personificou tudo aquilo que ele estava falando, ou seja, não era com ela, então ela conseguiu fazer esse trabalho e ficou quieta esperando ele terminar de falar. Na hora que ele terminou, ao invés dela responder ao que ele estava falando, tentar resolver a situação, etc., ela simplesmente endereçou o problema daquela sala, que era o fato de ele estar nervoso. O quê? E falou para ele o seguinte. Falou, olha, fulano, enquanto você tá nervoso desse jeito, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Então eu sugiro que você dê uma pausa e depois a gente volta. E foi exatamente isso que ele fez. Ele falou, tá bom, vou tomar um café e já volto. Daí ele tomou o café, conseguiu perceber que tinha sido tomado pela raiva e aí eles conseguiram terminar bem a reunião que tinha sido proposta. Então, esse é o ponto. Eu acho que sim. Como é que a gente lida com esse tipo de situação? E como é que a gente treina a nossa mente para estar desperto no momento que isso acontece e tomar então a melhor decisão? Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então como é que a gente lida com essas situações no trabalho, né? Como é que a gente faz para conseguir se sair bem, né, de situações em que a gente está aí com a pessoa agressiva na frente, ou então quando a gente está sentindo a raiva, tanto faz. São duas situações que a gente tem que lidar. Então eu vou trazer aqui algumas coisas importantes, tá? E sendo que a última delas é a mais, então fica aqui que eu vou te explicar. Primeira coisa a gente tem que aprender a dar pausa. Se a gente está sentindo uma emoção muito forte e a gente não aprendeu a lidar com isso na escola, talvez agora a escola esteja mais ligada nisso do que esteve na minha época, mas a gente sempre priorizou o raciocínio lógico e a inteligência cognitiva. Não tanto a inteligência emocional. Então a gente tem que saber lidar com a emoção. Como fazer? A gente tem que aprender a reconhecer essa emoção
ou seja, estar presente com o nosso corpo, entender o que está acontecendo ali. E isso a gente faz através do mindfulness, uma técnica muito boa para treinar esse tipo de coisa. E a gente usa um elemento muito importante na história, que é a nossa respiração. Eu sei que você vai falar, não, mas isso é simples, é uma coisa besta. Mas olha, é muito importante. Se você perceber que você está com raiva, antes de você bater na mesa, ou antes de você brigar com alguém, você lembra disso que eu estou falando para você agora, você vai lembrar, dá uma pausa e respira. 1, 2 respirações profundas vai te ajudar a tomar uma melhor decisão nessa hora. Tá? Então, saber pausar. Só que, óbvio, se você tem treino mental, de mindfulness mesmo, de entender, de perceber pensamento, voltar, de ter essa percepção mais fina da respiração do corpo, ter presença, vai te facilitar muito para reconhecer os momentos em que você vai conseguir dar essa pausa e respirar. É isso. Segunda coisa, se você está com alguém que está com raiva, o que você faz para trazê-la de volta? Uma das ferramentas que dá para a gente usar é você chegar para ela e puxar alguma coisa, alguma pergunta de raciocínio lógico. Ou seja, alguma coisa que ela tenha que fazer conta, que ela tem que pensar, que ela tem que raciocinar. Porque isso faz o quê? Isso vai pedir para ela que ela ative uma parte do cérebro, aquela parte que raciocina, que pensa, e que é a mesma parte que regula as emoções. Então olha que interessante, lembra quando talvez a sua mãe, o seu pai falava para você, olha, conta até 10, você está com raiva? Então na verdade isso tem um fundo de verdade, isso tem um fundo de ajuda mesmo. O problema é que contar até 10 é algo automático, você faz sem pensar muito. Agora pede para fazer uma conta, 7 mais 7 mais 7 e assim ir somando, né, e dando resultado. Você tem que pensar, logo diminui aí a atividade, né? Você pode, na verdade, regular melhor as suas emoções, porque vai te chamar a atenção dessa parte do cérebro que pensa e raciocina. Ah, agora eu entendi! Terceira parte, mais importante. E é aí que eu quero conversar com você, porque talvez essa você não tenha ouvido falar ainda. E isso eu vou fazer usando um pouco da base da PNL que eu tenho, algo que eu gosto muito de estudar, já faz um tempo. E o que diz? Bom, pessoas que são agressivas, elas aprenderam isso com alguém. É o que a gente chama de modelagem. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de modelar o comportamento de outros. Mesmo? Sim, principalmente quando a gente vê dar certo. Então, se a pessoa está lá, ou talvez um chefe, alguma pessoa de autoridade que você reconhecia, algum membro da família, algum tio, pai, etc. Você viu essa pessoa tendo esse comportamento, é muito natural que muitas vezes a gente comece a modelar esse comportamento e a utilizar para resolver os mesmos problemas que aquilo que a gente achava que aquilo ia resolver. E muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Então, a primeira coisa é saber que muitos dos nossos comportamentos foram modelados lá de trás e muitas vezes essas estratégias não fazem sentido hoje. Então, a gente tem como analisar isso, né? Tem como começar a observar melhor esse tipo de coisa e então escolher estratégias melhores. Mas se você Mas se você quer ajudar essa pessoa agressiva a mudar a estratégia dela, tem como a gente fazer isso. E uma das dicas que eu vou dar aqui, para talvez você tentar, se você achar que vale a pena fazer isso, a situação permita. Vamos ver aonde vai dar. Para essa pessoa manter essa mesma estratégia, quer dizer que no fim do loop da estratégia dela, ou seja, o gatilho, que é alguma coisa que ela ouviu e não gostou, ou que promoveu assim uma raiva nela. E toda a ação dela de ser nervosa, de bater na mesa, de gritar e qualquer outras coisas que ela faça, no geral, se no fim dessa estratégia gerar algo positivo para ela, ou seja, ela conseguiu o que ela queria, então ela vai continuar usando essa mesma estratégia e ainda vai falar para si mesmo, reforçando isso, que só assim eu consigo as coisas, só assim dá certo, ou só assim as pessoas me ouvem, ou se eu não fizer isso, nada funciona. Você já conhece gente que já falou isso? Que você já percebeu ela se auto-falando isso várias vezes mesmo? Sim! Então, o que tem que fazer nessa situação? Se você conseguir ter presença de espírito e puder realmente fazer algo a respeito,
faça como a história da minha amiga Cláudia que eu contei no começo aqui desse vídeo. Não só porque ela manteve o controle e conseguiu resolver a situação, mas principalmente porque ela mudou, né, o loop da estratégia da outra pessoa. Então o que você tem que fazer? Se o nego tá nervoso, tá irritado, tá falando horrores, batendo na mesa, você tem que chegar, não responda, deixar a pessoa ficar com a raiva dela ali, sem problema, não pega pra você. É como um presente que você não vai aceitar, certo? Sim. De acordo. Mas você tem que chamar a atenção para ela e falar assim, olha, desse jeito eu não vou conversar com você, porque a gente não vai conseguir resolver nada. E aí você espera a pessoa se acalmar. Aí você troca a atitude dela, a hora que ela está mais calma e você conseguir resolver, aí você pode dar um reforço positivo para aquela situação. O que está acontecendo nisso? Você está mostrando para ela que ser irritado, nervoso, agressivo e usar dessas voz alta e bater na mesa não resolve o problema. Simplesmente gera um constrangimento que faz com que ela tenha que se acalmar primeiro, gera uma perda de tempo, para daí ela entrar na estratégia que ela precisa adotar para pensar, para conversar, para falar numa boa, calmamente, resolver uma situação às vezes complexa, mas de uma outra forma. E aí então gera uma sinestesia positiva, vamos dizer assim, gera uma emoção positiva para ela e você começa então a mudar um pouco a forma com que ela age nessas situações. É isso aí. É isso aí. E eu vou até contar uma história a respeito disso, né? Um tempo atrás eu estava tentando comprar um carro, tinha feito lá a transação toda, e o vendedor sempre começava a dar datas erradas de entrega para mim. E, gente, carro é um troço caro, né? Convenhamos, não é um negócio, não é um saco de batata que você comprou na feira. E eu sei como é a vida desse cara, né? Eu entendo a vida dele, sei que ele está sendo pressionado e que ele tem que agradar os clientes o máximo que ele puder, e nem sempre é fácil. Mas aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, fulano, eu entendo que você, essa sua vida aí, então eu usei alguns truísmos, que a gente chama algumas coisas que são verdadeiras, verdades universais, que é relacionado à profissão dele, e eu falei assim para ele, você tem duas opções, né? Ou você fala a verdade para mim, a gente se entende e resolve o problema que precisamos resolver, ou então, calmamente, essa é a primeira opção, calmamente, numa boa com educação, todo mundo tranquilo, ou então eu posso ser como todos os seus outros clientes que eu sei que você está passando na minha frente, que é ser nervoso, agressivo, gritar, chamar advogado, etc. Aí eu falei, o que você escolhe? Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. O que eu disse para ele? A mensagem foi, você pode sim dar prioridade para as pessoas que são gentis e educadas, porque ao fazer isso, você premia um determinado comportamento, que deveria ser o comportamento padrão da sociedade, e você faz com que as pessoas que tentam resolver tudo na braveza, no nervosismo, na irritação, não consigam rapidamente o que elas querem. Assim, elas são meio que obrigadas, necessariamente a mudar de estratégia. Certo? Faz sentido para você? Você tem alguma história dessas para contar? Então manda um inbox pra gente aqui, ou então faça aqui nos comentários, que eu quero de fato ouvir aquilo que você já experimentou aí na vida, até porque pra gente é legal, serve como exemplo e também entender o que acontece na vida de vocês aí desse outro lado da tela, né? Então, muito obrigado, continue compartilhando, comentando e vendo nossos vídeos aqui, porque só assim a gente consegue criar futuros melhores para nós e para todo mundo. Até o próximo vídeo.